Boa noite, na paz do Senhor. Vamos dar início a mais uma aula de estudo bíblico, nossa aula 3. Mas antes de iniciar a nossa aula, vamos começar orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós te agradecemos por tua bondade, graça e misericórdia, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Pai, que o Senhor nos guarde, nos proteja, que o Senhor nos ensine a tua palavra. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Nas aulas anteriores nós falamos sobre alguns tópicos gerais da Sagrada Escritura. O nosso ensino ele é pautado pelo aquilo que a Bíblia diz sobre ela mesma. E naquilo que ela diz sobre ela mesma, há 4 tópicos que nós estamos abordando, ou visões gerais, que são autoridade, clareza, necessidade e suficiência. Na primeira aula nós falamos sobre autoridade. E a autoridade, portanto, que a Bíblia afirma que ela é a própria palavra de Deus. Se ela é a própria mensagem, palavra de Deus, nós devemos buscá-la para que nós venhamos conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. A autoridade que a Bíblia dizia através dos profetas e também a partir de toda a sua coleção de livros, ela deixa bem clara que aquilo que está descrito nessas páginas, nessas palavras, representam a vontade e a voz de Deus para as nossas vidas, a ação de Deus em toda a existência, em todo o cosmos. Então a Bíblia mesmo, ela se dá essa autoridade por meio da sua mensagem como sendo a própria voz de Deus e vontade de Deus. O tópico da aula passada foi sobre clareza. Nós falamos que à medida que lemos a Escritura, procuramos entendê-la. Descobrimos, claro, que algumas passagens são mais difíceis do que a outra, são mais complexas do que a outra, são mais difíceis de compreender, entender e saber o que realmente o escritor ali estava querendo dizer, mas aquilo que é essencial para ser um cristão, para viver como um cristão, isso está claro na Escritura. Tanto está tão claro que não é necessário de uma elite sacerdotal, um povo separado para nos explicar. Não. Essa mensagem que esclarece aquilo que é ser e o que um cristão deve fazer e como deve conviver em sociedade, a Bíblia deixa muito clara, e é isso que é mais importante. Agora, nessa aula 3, nós vamos falar a respeito da necessidade da Escritura. Então, nós vamos nos concentrar nessa categoria nesta aula. Próximo slide. Então, vamos ler aqui que temos a respeito sobre a necessidade. Lembrando que nós estamos fazendo um estudo panorâmico, ou seja, muito superficial, e ao longo do tempo nós podemos nos aprofundar ainda mais nesses estudos. Então diz assim: a necessidade da Escritura. Não é apenas verdade que todas as coisas necessárias para se tornar um cristão, viver como um cristão e crescer como um cristão estão claramente apresentadas na Bíblia. Também é verdade que sem a Bíblia não poderíamos conhecer essas coisas. A necessidade da Escritura significa que é preciso ler a Bíblia ou ter alguém que nos diga o que nela se encontra para conhecer Deus pessoalmente, obter perdão de nossos pecados e saber com certeza o que Ele quer que
façamos. Ou seja, a necessidade da Escritura é a compreensão que é somente através da sua leitura, somente através desse conhecimento, seja lendo, seja ouvindo, seja alguém ensinando, que nós podemos conhecer pessoalmente a Deus. Ou seja, não há outro modo de se relacionar, de conhecer, de saber qual é a vontade de Deus. Quem é esse Deus? Quais são os seus propósitos? Quais são os seus desígnios? Quais são os seus planos? A não ser pela leitura da palavra de Deus, a não ser que alguém nos ensine, a não ser que alguém nos escute. Ou seja, um relacionamento próximo de Deus, um relacionamento íntimo com Deus, pessoal com Deus, ele parte do princípio de uma leitura bíblica, de um conhecimento bíblico, de um ensino bíblico. Ou seja, a própria palavra de Deus, ela nos apresenta Deus de forma pessoal nas suas páginas. Ou seja, todo cristão que leva a sério, que quer realmente se aprofundar e conhecer a Deus e querer saber mais de Deus, ele vive perto de onde? Ele vive perto das Sagradas Escrituras. Ele lê a Bíblia com frequência, ele estuda a Bíblia, ele ouve sobre a Bíblia para que ele conheça ainda mais pessoalmente, intimamente a Deus. Por quê? Porque é somente através do conhecimento da Escritura que nós podemos conhecer melhor ainda o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, conhecer a sua vontade, a sua personalidade. A sua personalidade está descrita nas páginas das Sagradas Escrituras. Então, somente através dela nós podemos conhecer. Então, a necessidade da Escritura é que é somente através dela que nós temos o contato pessoal com Deus, e isso é muito importante. O próximo slide. Paulo sugere isso quando pergunta como alguém pode se tornar um cristão se não houver quem pregue, em Romanos 10:14. Diz assim: Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, o conhecimento de Deus, o conhecimento da pessoa, da personalidade de Deus, ele parte do anúncio da sua própria palavra, da sua própria mensagem. Nós só conseguimos alcançar e conhecer a vontade, o decreto de Deus, aquilo que Deus quer de nós e aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, se nós ouvirmos essa palavra, se nós tivermos contatos com essa palavra, se nós lermos essa palavra. Não há como nós conhecermos Deus pessoalmente fora da Sagrada Escritura. Então ele continua: Pois a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Se não houver ninguém pregando a palavra de Cristo, diz Paulo, as pessoas não poderão ser salvas. Ou seja, é mediante esse anúncio da palavra de Deus
que a fé brota nos nossos corações, que a fé é semeada, é lançada, é regada e cresce em nossos corações. Se essa palavra não for anunciada, se essa mensagem não alcançar os ouvidos de outras pessoas, como alcançou os nossos ouvidos, essas pessoas não crerão. Por quê? Porque é a palavra que se manifesta em nossos corações e revela o autor da mensagem, e revela o propósito do autor da mensagem, e revela quem é o autor da mensagem. Então, o conhecimento de Deus está ligado ao próprio conhecimento de sua palavra, ao próprio ouvir de sua palavra, a própria leitura de sua palavra. Eles estão conectados, entrelaçados. Continuando, em Filipenses 1, do versículo 15 ao 18. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. É interessante que Paulo está falando, ele está preso e está dizendo que algumas pessoas estão pregando o evangelho, mas para ofendê-lo, para atacá-lo, com presunções e pressupostos errados. Mas olha o que ele diz no versículo 18: mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso eu me alegro. Então, a sua alegria era que Cristo estava sendo anunciado, e através do anúncio da mensagem de Cristo, as pessoas poderiam ter acesso a essa graça e ter acesso a essa fé, esse novo conhecimento daquilo que Deus estava fazendo e daquilo que Deus está fazendo. E ele se alegrava porque, mesmo ele preso, aquelas pessoas estavam fazendo o pronunciamento, o anúncio, levando as boas novas de Cristo e alcançando outras pessoas. Só que tem um porém nisso. É o que ele está dizendo, seja por motivos falsos ou verdadeiros. O que acontecia? Algumas pessoas estavam pregando a Cristo para, de alguma forma, causar algum dano, causar alguma inveja a Paulo, deixar Paulo furioso, mas ele não levou isso em consideração. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho estava sendo anunciada. Os motivos dessas pessoas que estavam pregando eram ruins. A sua motivação era ruim. Aquilo que se passava no seu coração era ruim. Porém, veja a diferença. A mensagem era boa. A palavra era boa. O conteúdo era bom. O motivo era ruim. Mas Paulo se alegrava porque o conteúdo era bom. Porque era a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus pregada corretamente, mesmo com motivos errados no seu coração, mas a palavra de Deus sendo pregada corretamente, poderia alcançar e gerar frutos e gerar novos cristãos e alcançar novos corações. Agora vejam a diferença dos nossos tempos que vivemos hoje. Por quê? Porque não é a questão da motivação errada, não é a questão daquilo que passa no coração, mas nós estamos vivendo um tempo que o evangelho está sendo pregado errado. Não, aqui
Era a motivação, mas não contaminava a mensagem, no sentido de que eles não pregavam outro Cristo, não pregavam outro evangelho, não pregavam outro Deus, não pregavam outro tipo de salvação, não pregavam outro modo de comportamento. Eles, mesmo por motivos errados, pregavam a mensagem correta. O problema de nossos dias não é somente a motivação errada, é a pregação errada. Porque às vezes nós pensamos, tem isso ali, acontece aquilo no outro local, e não, mas tudo bem, Deus está sendo falado ali, a mensagem está sendo falada ali. O problema é que quando a mensagem é transmitida errada, quando o evangelho é pregado de forma errada, quando a palavra de Deus é ensinada de forma errada, esse cristão não alcança a verdade. O problema é que agora não é só a motivação errada, é a motivação e o ensino errado. Se o ensino é errado, o evangelho é errado, não se alcança o seu propósito, que é formar, naqueles que ouvem, um novo ser, uma nova criatura. Não é transformar aquele ser humano em uma nova criatura para um novo mundo que está nascendo. Então, o que é importante que a gente aprenda, que Paulo ele conseguia visualizar essas motivações no coração das pessoas que estavam pregando enquanto ele estava preso. Mas ele estava também entendendo que a mensagem que eles estavam pregando eram de acordo com o evangelho. O problema é que a gente não pode ser conivente, que a gente não pode achar que está tudo bem e que a gente não pode se adequar e se adaptar a esse tipo de evangelho quando não é só o motivo errado, as motivações estão erradas, mas quando o evangelho está sendo pregado errado. Quando a palavra de Deus está sendo anunciada errada. É a palavra de Deus e mais alguma coisa. É a palavra de Deus e mais um requisito ali. É a palavra de Deus e você tem que fazer dessa forma para alcançar o seu milagre, para alcançar a sua vitória. E se você não alcança, é porque você não tem fé. É porque sua fé foi fraca. E a culpa sempre é sua e o erro sempre é seu e é sempre você que fez errado. O problema é esse. O problema é que nós vivemos num tempo onde a motivação está errada e a mensagem de Deus também está errada. Paulo não estava concordando com as motivações desses homens, mas ele estava concordando com a mensagem que estava correta. Nós não devemos concordar nem com a motivação e nem com a mensagem. Se a mensagem está errada, se está vinculando a Jesus e a outras coisas, se está vinculando a salvação e outras coisas, se está trazendo mais culpa e mais carga sobre o povo, nós não devemos nos achegar ou não devemos aplaudir ou muito menos concordar com esse tipo de mensagem. Não podemos andar junto com pessoas que não só têm motivações erradas, mas que pregam o evangelho de forma errada, porque esse evangelho pregado de forma errada, ele vai dar frutos ruins, E Deus quer se tornar conhecido de forma correta, verdadeira, de forma pessoal, e essa forma pessoal, verdadeira e correta passa pelo ensino correto das Sagradas Escrituras. Por isso que é necessário nós compreendermos, entendermos, lermos, ouvirmos e nos propormos aprender mais da Palavra de Deus, para que nós não venhamos cair nessa de escutar o Evangelho errado e concordar. E pior ainda, ser estes que pronunciam o Evangelho de forma errada. Próximo slide. O cristão floresce por meio da Bíblia. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Assim como nossa vida física
é mantida pela ingestão diária de alimento físico, a vida espiritual é sustentada pela palavra de Deus. Essa é uma comparação muito boa, porque assim como o nosso corpo precisa de alimento diário para estarmos vivos, né, para podermos fazer as nossas atividades diárias, para termos saúde, assim também somente a palavra de Deus nos dá essa força, nos alimenta para que nós venhamos continuar firmes, perseverante e constante na fé. Muitas vezes a nossa apatia, muitas vezes o nosso desânimo, muitas vezes a nossa falta de fé, né, a nossa falta de ousadia, a nossa falta de coragem, ela passa por nós pouco nos debruçarmos na palavra de Deus, pouco buscarmos a palavra de Deus, pouco tirar um momento do nosso dia para aprender a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós nos alimentamos o nosso corpo, quando nós alimentamos o nosso físico, nós também temos que ter a consciência que temos que alimentar o nosso espiritual. E o nosso espiritual é alimentado através do contato com a palavra de Deus. Se há necessidade da Escritura para conhecermos a Deus pessoalmente e para termos um relacionamento correto com Deus, há também a necessidade da Escritura para nos mantermos de pé, nos mantermos constantes, nos mantermos vigorosos, nos mantermos perseverantes e animados mediante o alimento que é a própria mensagem e a palavra do Senhor. Próximo slide. Continuando. Embora a Bíblia seja necessária para muitas coisas, perceba esse ponto agora que é muito importante. Embora a Bíblia seja necessária para muitas coisas, não é necessariamente para aprendermos algumas lições sobre Deus, seu caráter e suas leis morais. Pois, diz no Salmo 119, Salmo 19:1, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Veja, não é necessário a Bíblia em si para conhecermos a Deus. Para conhecermos pessoalmente a Deus, sim. Um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo, para conhecermos a sua vontade, os seus propósitos, seus desígnios, sim, precisamos da palavra de Deus, mas para conhecer a Deus como o Criador de todas as coisas e suas leis morais, não é necessariamente precisa-se da Bíblia, porque a própria Bíblia diz isso, no Salmo 19:1, os céus declaram as obras de Deus, os firmamentos, as obras das suas mãos. Então, veja, a própria Bíblia diz que as coisas criadas, aquilo que Deus fez, todo o cosmos, todo o nosso dia, o nascer do sol, o pôr do sol, os mares, as florestas, toda a sua criação, através dessas coisas criadas, o homem já consegue conhecer a Deus, já consegue obter conhecimento de Deus. Deus não só se deu a conhecer por meio da sua palavra, mas também se deu a conhecer para toda a humanidade através da sua criação. Paulo diz que mesmo para os ímpios, pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Romanos 1:19, nós vamos ler daqui a pouco. Não apenas os ímpios sabem da existência de Deus e sobre ele, mas também têm suas mentes e consciências um certo entendimento acerca de suas leis morais. Então, em Romanos 1:19,
Vou ler o 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Versículo 20 agora. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis. A própria criação revela que há um Deus, que há um Criador, que há alguém que formou todas as coisas. Já no Romanos 1,32, ele continua e diz: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também consentem aos que as fazem. Ou seja, ele está falando que essas pessoas que negam o conhecimento de Deus, eles se deixaram levar por todas as obras do homem caído, por todas as obras da carne, impureza, lascívia, idolatria, inveja, homicídios, é uma série de pecados. E o que Paulo está dizendo? Paulo está falando que eles fazem isso conscientemente. Paulo está dizendo que eles sabem que é errado e praticam aquele errado. Ou seja, ele está dizendo que dentro deles, eles têm o conhecimento que aquilo é um erro, que aquilo é imoral, que aquilo não é para se fazer, e eles fazem. E o pior, que eles não só fazem, mas eles se consentem com aqueles que praticam tais atos. Sentem prazer naquilo que aquelas pessoas fazem. Então, o pecado que Paulo está falando aqui, na verdade, a revelação geral que Paulo está falando aqui, olha, e no Salmo 19:1 é que a criação já manifesta a obra de Deus, já revela um Criador. E Paulo está dizendo e completando aqui no versículo 32, é que essas pessoas também que não conseguem glorificar a Deus, não conseguem reconhecer a Deus por meio das coisas criadas, no seu interior, os seus pecados, eles sabem que estão fazendo errado. Eles sabem que isso é mal, eles sabem que isso é ruim, mas eles não levam isso em consideração. Eles não levam em consideração o aviso da sua própria consciência. E assim, ultrajam a sua própria consciência, pecam contra Deus e ainda sentem prazer naquilo que os outros fazem, consentindo com aquilo que os outros fazem. Já no Romanos 2, 14 e 15, ele continua: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando justamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, ele está falando que muitas vezes pela própria consciência moral do ser humano, ele conseguia cumprir a lei sem conhecê-la. Por quê? Porque para Paulo havia já uma consciência em nós, fazendo parte da nossa natureza, inerente à nossa natureza, que já apontava para nós aquilo que era certo, aquilo que era errado. E ela mesma fazia com que nós, entre aspas, cumpríssemos a lei. No caso aqui ele está falando do povo daquela época, os gentios, cumprisse a lei por meio da sua própria consciência moral. Então,
a necessidade da Escritura é para que nós venhamos conhecer a Deus pessoalmente. No entanto, não é somente através da Escritura que nós podemos conhecer a Deus, porque Deus se faz conhecido por meio das coisas criadas e também da sua lei moral descrita ou inserida, melhor dizendo, nos nossos corações. Um livro bom que trata muito desse tema da lei moral ou lei da natureza humana que vai se falar nesse livro é o Cristianismo Puro e Simples. Se você puder, leia, do C.S. Lewis, que ele trata muito bem essa questão da moralidade, como ela está inerente, faz parte de todo ser humano em todos os povos. Ele aborda de forma com mais lucidez, com mais argumentos, que vai fazer com que nós, quem ler, eu já li e outros que possam ler, venha se aprofundar mais, melhor dizendo, nesse conhecimento. Próximo slide. Então, a revelação geral, é isso que nós estamos falando. Por consequente, essa revelação geral sobre a existência de Deus, seu caráter e a lei moral é concedida a todas as pessoas, sendo perceptível por intermédio da natureza, da consciência humana e do senso de moralidade que Deus colocou em todos os corações. Então, há esses dois tipos de revelações que a Bíblia apresenta ela mesma, que é a revelação geral, que é por meio das coisas criadas, como foi dito, e pela consciência, essa lei moral que Deus colocou no nosso coração, nós podemos saber, ou Deus, melhor dizendo, nos dá pistas que há um Criador, que há alguém que formou todas as coisas, que há um ser supremo que colocou essa lei nos nossos corações e formou todas essas coisas visíveis que nós vemos. Então, Deus, ele se faz conhecer a todas as pessoas no mundo. Por meio do quê? Da sua própria criação, por meio da consciência humana e por meio dessa lei moral que ele colocou no coração de todo o ser humano. Ora, a revelação especial. A revelação especial é aquela que Deus se dedica a pessoas específicas ou aquelas que creem. Toda a Bíblia consiste em uma revelação especial, assim como as mensagens diretas de Deus para os profetas e para os outros indivíduos, conforme registrados nas histórias da Bíblia. Ou seja, agora a revelação especial é somente através da Sagrada Escritura. Se nós queremos ter um conhecimento da personalidade, dos atributos de Deus, das suas características, só iremos desfrutar desse conhecimento por meio dessa revelação especial. Por que revelação especial? Deus mesmo se revelou a nós, Deus mesmo é que quis se revelar a nós, revelar o seu caráter, a sua personalidade, e para isso ele forjou o seu livro, para isso ele formou o seu livro, para isso ele deixou, escritos todas as suas palavras, todas as suas vontades, todos os seus atos, todas as suas características. Então, se por um lado a Bíblia é necessária, totalmente necessária para que nós venhamos conhecer a Deus pessoalmente, ela não é só, melhor dizendo, e não é somente através dela que podemos conhecer a Deus, porque a Bíblia mesmo aponta para um outro tipo de revelação, uma revelação geral, que é através das próprias coisas criadas. Então, finalizando essa aula sobre a necessidade das Escrituras, você que pode, medite, eu dei a dica de um livro, compre se puder, pegue emprestado, que vai fazer com que você aprenda mais sobre a palavra de Deus e sobre o conteúdo dessa aula. Que Deus te abençoe e até uma próxima aula em breve, se assim Deus permitir.